Espírito Santo de Deus, abrindo o nosso ser nessa tarde, ó Deus, que o nosso desejo, ó Deus, é de estar em Tua casa, para, meu Deus, abrir nossos corações, para nos humilhar. Deus, a Tua palavra diz, ó Deus, que se nós confessarmos o nosso pecado, Tu és fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de todo o nosso pecado, ó Deus. E nessa tarde, ó Deus, nós estamos aqui, ó Pai, abrindo nosso ser, nossos corações, Senhor, e dizendo, Pai, misericórdia, misericórdia dentro das nossas vidas. Tenha misericórdia das nossas vidas. Meu Deus, misericórdia, clamamos misericórdia, misericórdia a causa de nós não sermos destruídos, Senhor. É a Tua misericórdia, Senhor, misericórdia da Tua igreja, Deus, que está assistindo este vídeo, ó Deus. Meu Deus, tenha misericórdia, misericórdia, nos perdoe, perdoe onde pecamos, perdoe nossos pensamentos, perdoa, Papai querido, Pai amado, na Tua palavra que se nós confessarmos os nossos pecados, Tu és fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de todo pecado, Senhor. Foi naquela cruz que Tu derramou aquele sangue, Deus. Foi naquela cruz que aquele sangue vertido, ó Deus amado. Foi ali, Deus, naquela cruz do Calvário, que aquele sangue Tu derramou para nos perdoar os nossos pecados. Basta a gente se arrepender. Ah, meu Espírito Santo, ministra esse arrependimento em nossos corações. Ministra um arrependimento verdadeiro, Senhor. Ministra, Espírito Santo, Espírito Santo, Espírito Santo. Ministra em cada pessoa que assistir esse vídeo, que haja arrependimento, haja regeneração, haja conversão, a libertação. Meu Deus, venha nos envolvendo, nos envolva como igreja do Senhor, para que nessa tarde, meu Deus, a gente venha adorar o nosso ser, de toda a nossa alma, de todo o nosso entendimento, meu Deus. Meu Senhor da glória, nós te adoramos. Faça presente neste lugar. Toma a direção do pastor Augusto, que vai trazer essa pequena meditação, essa reflexão, que os nossos corações, meu Deus, venham estar, ó Deus, aplicando a Tua palavra em nossos corações. Aplica a Tua palavra em nossos corações. Cada ouvinte que vier ouvir a Tua voz, a Tua palavra, que o Espírito Santo venha nos alimentar, nos alimenta o nosso ser, a nossa alma, meu Deus, em cada coração, em cada mente, ó Pai. Nós te adoramos, nós te louvamos e te agradecemos, Senhor. Muito obrigada mesmo, Espírito Santo. Obrigada e faça presente na Tua igreja, que está ouvindo a Tua palavra. Abraça a Tua igreja, envolva a Tua igreja, que as cadeias caiam por terra, as barreiras caiam por terra no nome de Jesus, que as enfermidades também caiam por terra, pela autoridade da Tua palavra. Caia por terra todo embaraço, toda barreira, que nessa tarde venha nos envolvendo, envolva a Tua igreja, abraça a Tua igreja, Deus. Nós estamos aqui, Senhor, a nos render, a nos prostrar. Senhor, usa o pastor Augusto, usa ele, Pai, usa na Tua palavra, Pai, e nós te louvamos e te agradecemos, e nós queremos, ó Deus, também para a Tua igreja, saudar a Tua igreja com a paz e a graça do Senhor Jesus, e nós te damos a oportunidade. Louvado seja o nome do Senhor, aleluia. Nós vamos ler uma palavra. Louvado seja Deus, né? Porque o nosso Deus, Ele é fiel. No Salmo 46, nós vamos estar lendo a palavra do nosso Deus, que a igreja venha estar nos acompanhando com a palavra do Senhor, no Salmo 46. É a fé perfeita em Deus.
Cântico sobre a Lamorde, para o cantor mor entre os filhos de Corá. Diz assim o Salmo 46, verso 1 em diante. Todos conseguiram abrir a palavra de Deus? Aleluias! Vamos estar lendo a palavra do nosso Deus. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Pelo que não temeremos, ainda que a terra se mude, ainda que os montes se transportem para o meio dos mares, ainda que as águas rugem e se perturbem, ainda que os montes se abalem pela sua braveza, ao rio cujas correntes alegra a cidade de Deus, o santuário da morada do Altíssimo. Deus está no meio dela, não será abalada. Deus ajudará a romper da manhã, as nações se embraveceram, o reino se moveram, ele levantou a sua voz e a terra se derreteu. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde e contemplai as obras do Senhor, que as desolações tem feito na terra. Ele faz cessar as guerras até ao fim da terra, quebra o arco, corta a lança, queima o carro no fogo, e aquietai-vos, e saber que eu sou Deus, serei exaltado entre as nações, serei exaltado sobre a terra. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Que a igreja reformada, seguidores de Cristo, venha estar meditando, porque o nosso Deus, verdadeiramente, Ele é fiel e Ele está conosco. E eu agradeço a oportunidade, em nome de Jesus, né? E o pastor está com a oportunidade, no nome de Jesus. Amém? Estão assim nos acompanhando em casa, a graça e a paz do Senhor Jesus, também para todos aqueles que estão nos ouvindo. Nós iremos dar continuidade aos nossos sermões no livro de 1 João, e hoje nós estaremos pregando nosso segundo sermão pastoral. E nós estaremos lendo do versículo 5 do capítulo 1 até o versículo 9. João, ele diz assim: ora, a mensagem que da parte dele temos ouvido e vos anunciamos é esta, que Deus é luz e não há nele treva nenhuma. Se dissermos que mantemos comunhão com Ele e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se porém andarmos na luz, como Ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, o seu Filho, nos purifica de todo pecado. Versículo 9: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Na semana passada, na primeira perícope do capítulo 1, nós falamos sobre a pré-existência de Cristo e a importância da encarnação. Nessa segunda, João inicia falando da mensagem que ele e os apóstolos haviam ouvido da parte de Jesus e anunciado assim para eles. Como eu havia falado no sermão anterior, João havia falado que
tinha ouvido a mensagem de Deus. E dentro dessas mensagens que ele tinha ouvido, eu falei para vocês que eles tinham ouvido as parábolas do Senhor Jesus, seus sermões, suas mensagens de instruções e conselhos. Mas, dentre todas essas mensagens e ensinamentos, eles haviam ouvido também que Deus é luz. E dentro desse tema que João vai trabalhar para mostrar para os irmãos da Ásia as falácias dos falsos mestres, é dentro desse tema que João ele vai procurar resolver o problema que está acontecendo entre eles. Quando João ele diz que Deus é luz, o que é que ele está querendo dizer? O que é que ele quer falar? João está querendo falar da perfeição moral e absoluta de Deus. João está falando que Deus ele é santo e puro. Não há nenhuma mácula em seu caráter. Ele é imaculado, ele é puríssimo em seu ser, em sua palavra, em suas obras. Luz, verdade e pureza. Diante dessas verdades apresentadas aqui por João, o nosso objetivo é falarmos para a igreja sobre os sinais de uma pessoa que anda na luz. Antes de falarmos dos sinais de uma pessoa que anda na luz, primeiro, vamos falar daqueles que estavam dentro da igreja, com a consciência anestesiada pelo pecado e dizendo que estava na luz. Uma pessoa que está nessa condição, ela diz que não tem pecado. Ela afirma também que não é um pecador. Se ela não é um pecador, pois insiste também que não pecou. Essa era a ideia dos falsos mestres. E por esse motivo, João disse: se dissermos que mantemos comunhão com Ele e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Quem dizia estas coisas? Os falsos mestres. E o que João, nesse momento, está dizendo, nesse texto, é: se dissermos que mantemos uma relação estreita e mútua com Deus, ou um relacionamento íntimo, e vivemos uma vida de pecado, o nosso comportamento nos acusa de que estamos mentindo. Isso, meus queridos, é o que estava acontecendo com os falsos mestres. Eles diziam que estavam na luz, mas a sua conduta moral dizia que eles estavam nas trevas. Andar nas trevas significa viver no erro, no pecado, na ignorância de Deus e em hostilidade a Ele. Porque pensava dessa forma. Porque eles pensavam dessa forma? Porque a ideia deles era que o que se fazia com o corpo não atingia o espírito. Eles diziam que o pecado era uma questão ligada à carne e não tocava nem manchava o espírito. Porque na concepção deles, o espírito seria santo e a matéria pecado. Pessoas que pensam dessa forma,
estão com a consciência anestesiada e o coração insensível, mentindo para ele mesmo e para as pessoas. E eu concluo aqui esse primeiro ponto, dizendo que o pecado sempre foi e será uma barreira para o homem ter comunhão com Deus Santo. No livro de Isaías, ele nos diz: mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus. E é por isso, meus queridos, que João mostra que é impossível andar nas trevas e ter comunhão com Deus. Não pode haver comunhão da luz com as trevas, da justiça com a iniquidade e de Cristo com o maligno. Segundo, uma pessoa que anda nas trevas, uma pessoa que anda na luz, mantém comunhão com Deus e com os irmãos. Essa comunhão que João está falando é baseada no caráter perfeito de Deus. Veja o que nos diz o texto: se porém andarmos na luz, como Ele está na luz, mantemos comunhão um com os outros. Ou seja, para se ter comunhão um com os outros, é preciso andar na luz. Andar na luz aqui tem o sentido de viver na luz. Quando alguém vive na luz, automaticamente este viver gera comunhão um com os outros. Andar na luz é um ato contínuo. Significa que vivemos no brilho da luz de Deus, de modo que refletimos virtudes e glória. Essa experiência abre corações e conduz para um conviver franco, livre e alegre. Meus queridos, andar na luz descreve sinceridade absoluta. Não ter algo para esconder. Andar na luz produz, comunhão com os irmãos. Andar na luz pavimenta o caminho da comunhão com Deus e com o próximo. Andar na luz é a exigência para a comunhão fraternal. A comunhão fraternal é um resultado da santidade. Irmãos, pensem comigo. Se eu estou andando com Deus, automaticamente eu estou em comunhão com os meus irmãos, porque esta comunhão com Deus, ela vai produzir comunhão com outras pessoas. A igreja de Jerusalém é geralmente apresentada como exemplo desta comunhão. Lá no livro de Atos 2, 42 ao 47, ele diz que eles perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão. Se você está na luz, Paulo disse: andai como filhos da luz. Andar aqui significa viver, comportar-se. Como eles devem comportar-se? Preste atenção. Deus é a verdade. Eles devem viver na luz da tua verdade. Deus é justo. Eles devem procurar viver uma vida justa em todos os sentidos. Deus é amor. Eles também devem procurar amar o seu próximo. Deus é misericordioso. Ele também deve procurar viver uma vida de misericórdia com o seu irmão. Deus é santo e Ele exige que todo o seu povo seja santo. Como diz o nosso irmão Pedro: sede santo, porque o Senhor nosso Deus é santo. Deus é fiel. Ele exige também do seu povo que viva uma vida de fidelidade em todos os sentidos. O filho, ele deve ter o
caráter do Pai. E eu concluo aqui dizendo: é impossível alguém dizer que está em comunhão com Deus e não está em comunhão com seu irmão. Esta pessoa está mentindo para ele mesmo. Meus irmãos, se a sua vida com Deus não tem produzido comunhão com seu irmão, é motivo para você começar a ver se verdadeiramente você está na luz com o seu Criador. Percebe? Uma pessoa que anda na luz, ela tem o perdão dos seus pecados. Meus irmãos, observem que quando a pessoa está na luz, essa luz ela produz comunhão entre os irmãos. E além disso, eles recebem uma grande bênção em sua vida, que é o perdão de todos os pecados. Veja aí o que nos diz o texto, versículo 7, ele diz: e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Presta atenção, o fato de andarmos na luz e mantermos comunhão um com os outros não significa ausência de pecado, nem nos torna essencialmente perfeito e imaculado. Ainda estamos, ou seja, ainda continuamos sujeitos ao pecado, mas temos a promessa de purificação pelo sangue de Jesus. No versículo 9, ele diz: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Confessar é concordar com o diagnóstico de Deus a nosso respeito, que somos pecadores e que temos cometido pecados, e assim verbalizamos essa concordância com tristeza e pesar. Confessar é ser honesto com Deus e consigo mesmo. Talvez alguém possa estar se perguntando nesse momento: pastor, qual é a garantia, qual é a segurança de que eu tenho perdão dos meus pecados? E a resposta está no próprio texto. Primeiro, ele nos diz, no versículo 9, Ele é fiel. A palavra fiel aqui também significa Ele é confiável, Ele é digno de confiança. Ou seja, podemos confiar em sua palavra. Segundo, o texto nos diz que Ele é justo. Em sua oração sacerdotal, Jesus, Ele disse: Pai justo. Em Isaías 45, 21, no final do verso, ele fala: pois não há outro Deus senão eu, Deus justo e salvador, não há além de mim. Justo significa que Ele é correto, Ele é leal, Ele é íntegro, Ele não falha. O que Ele fala, Ele cumpre. Deus não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Porventura, tendo Ele prometido, não fará, ou tendo falado, não cumprirá? Aí você pode se perguntar: mas pastor, quem é que tem o perdão de todos os seus pecados? Aí o próprio texto nos diz: aquele que vive na luz. O sangue de Jesus purifica de todos os pecados. Preste atenção: o sangue de Jesus não apenas perdoa, ele apaga a mancha do pecado e também purifica de toda injustiça. Ele lava por dentro, ou seja, ele lava por fora, desculpe, e purifica por dentro.
o sacrifício de Cristo estará sempre nos purificando para que um dia possamos assim comparecer diante do tribunal de Cristo com a nossa consciência limpa. Diz o autor aos Hebreus: muito mais, o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno a si mesmo se ofereceu sem mácula a Deus, purificará a nossa consciência de obras mortas, para servirmos ao Deus vivo. Paulo, escrevendo para o jovem Tito, ele diz: o qual a si mesmo se deu por nós, a fim de remir-nos de toda a iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, zeloso e de boas obras. Mais uma vez eu digo: andar na luz não significa a perfeição, não. Enquanto estivermos aqui, vamos estar sujeitos a pecar por palavras, ações, pensamentos e outros mais. Mas nós estamos certos de que Jesus Cristo é aquele que nos perdoa de todo o pecado. Mas qual a garantia, mais uma vez, que nós temos que Ele é aquele que perdoa-nos de todos os nossos pecados? A aliança que Ele fez conosco. Em sua aliança, Ele disse que iria estar nos perdoando todas as nossas iniquidades. Para concluir, o Senhor nos diz lá no livro de Isaías: vinde, pois, e arrazoemos, diz o Senhor, ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve, ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a lã. Somente o sangue de Jesus pode nos lavar e nos purificar, tornando assim a nossa vida aceitável a Deus. Eu quero trazer aqui uma aplicação para as nossas vidas. Meu irmão, é possível alguém estar vivendo uma vida de pecado e mesmo assim estar se sentindo seguro, tendo a certeza que está bem em relação com Deus? Sim. Se você tem vivido nessas condições, você está mentindo para você mesmo. A sua consciência está anestesiada pelo pecado e você não está bem. O seu problema é mais sério do que o que você pensa. Por que, pastor? Porque você não está em comunhão com Deus. Você pode ter uma boa convivência com as pessoas da igreja, mas uma verdadeira comunhão, que é o resultado do andar na luz, não existe. A sua conduta moral está dizendo que você está nas trevas. Faço uma pergunta para você neste momento: você quer ter o perdão de todos os seus pecados? Então, deixe de cobri-los. Não negue a sua consciência. Se arrependa e se volte para Cristo, que pode lançar todos os seus pecados no mar do esquecimento. E você terá uma verdadeira comunhão com Deus, com seu Filho Jesus Cristo e com a sua igreja. Salomão, ele diz assim: o que encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançar a misericórdia. Que Deus assim nos abençoe com a tua palavra. Amém? Precisamos.